Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 18 do livro de Apocalipse, tá? Essa aqui é a nossa aula 18. Já estamos quase terminando, né? Quase terminando o livro, os 22 capítulos aí. Eu espero que a gente esteja aproveitando aí esse livro, né? Espero que tenha te quebrado aí uns tabus aí em relação ao livro de Apocalipse, tirado aí os medos, as dúvidas, as confusões, tá? E falando em confusão, você sabe que a questão do livro de Apocalipse é a sua escatologia, né? A escatologia que o grupo que você pertence crê, né? Então, dependendo da escatologia do grupo que você faz parte, é a maneira que você vai interpretar o livro de Apocalipse, né? Tem várias linhas de interpretações para o livro de Apocalipse aí. A nossa linha de interpretação em relação ao livro de Apocalipse é a futurista, tá? É a futurista, onde a gente entende e interpreta o livro como a grande parte do livro, a maior parte do livro, na verdade, a partir do capítulo 4, está para o futuro, né? Capítulo 5, 6, até o final está para o futuro. Então, essa é a interpretação futurista, tá? Aí, tá bom? Alguns têm a interpretação preterista, que o livro já foi cumprido no passado, na época de João. Alguns têm a interpretação histórica, e o livro ele vai se cumprindo por toda a história, né? Então, cada evento que acontece no mundo, então eles tentam encaixar em alguma parte do Apocalipse, né? E tem a interpretação alegórica ou figurativa, né? Que se interpreta o livro como figuras, como alegoria, né? Então, nós não concordamos com nenhuma dessas posições. A nossa linha é a interpretação futurista, tá? Ainda que a gente saiba que tem alegoria no livro, com certeza, tem figuras, o próprio livro é cheio de figuras, tá? Mas essas figuras, elas representam algo literal. Então, quando fala lá da besta que surge do mar, né, no capítulo 13 de Apocalipse, por exemplo, a gente sabe que não é um monstro que vai surgir no mar, no futuro, e fazer tudo aquilo, né? Mas aquilo é uma figura para o anticristo, né? O anticristo que vai ser um personagem que vai surgir aí na época da tribulação, tá bom? Bem, esse aqui é o nosso quadro, aqui é o resumo do livro de Apocalipse, é o resumo, na verdade, da nossa escatologia, tá? E a maneira que a gente está interpretando o livro, tá? Ok? Então, como eu falei, a sua escatologia, ela vai influenciar a maneira que você vê o Apocalipse, tá? Então, não vou tirar aqui, vou deixar aqui o quadro, só para a gente olhar. A gente tem olhado esse quadro cada aula, né? Mas para ficar bem fixado na nossa mente, tá? E até porque a gente precisa se localizar no capítulo que a gente vai estudar aqui dentro desse quadro. Isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, olha só. Então, aqui a gente, hoje, a gente sabe, nós temos a linha dispensacionalista, tá? Nós estamos na época da igreja, tá? A época da igreja, a época que começou quando a igreja nasceu, em Atos capítulo 2, tá? E a época da igreja, ela vai terminar com um próximo evento escatológico, que é o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja quando Jesus volta para os santos, e os santos aqui é a igreja, quando ele vem para levar a sua igreja, a sua noiva, tá? É quando
acontecerá o próximo evento, né, ou a próxima profecia bíblica. Então, antes do arrebatamento, não há nenhuma profecia, tá? O que há são eventos que vão caminhando para esses momentos aqui da frente, mas a gente não pode afirmar que são sinais, que são eventos, que é o princípio das dores e tudo mais, tá? Até porque o arrebatamento é algo iminente, nós não sabemos quando vai acontecer, tá? A gente não pode marcar na folhinha, a gente não pode dizer, a pandemia foi um sinal para o arrebatamento. Não, porque a gente não sabe quando é que o arrebatamento vai acontecer, tá? Então, hoje nós estamos aqui na época da igreja. Quando a gente olha para dentro do livro de Apocalipse, a gente vai entender que o capítulo 1 ao capítulo 3 é o passado e o presente nosso, né? Capítulo 1 é o passado, é as coisas que vistes, e capítulo 2 e capítulo 3 é o presente, o nosso presente, as coisas que são, mensagem às igrejas, ou o tempo da igreja. Ok? Então, pelo momento, por ocasião do arrebatamento, vai haver a ressurreição da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, né? Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados para encontrar o Senhor nas nuvens e para o céu. Aqui é quando a igreja vai ser redimida, tá? Em acontecendo o arrebatamento, aí sim, essas coisas aqui para frente, então começam a se desenrolar. Por quê? Porque essa é a visão futurista. Essa é a nossa visão, tá? A visão que seguimos. Então, em acontecendo o arrebatamento, segue-se o tempo da tribulação. A tribulação, ela é um período de 7 anos. Ela começa não com o arrebatamento, mas com a assinatura de um acordo de paz de 7 anos que o anticristo fará com os judeus, tá? Então, no momento daquela assinatura, começa então o tempo da tribulação, ou chamada a última semana de Daniel, que é a última semana das 70 semanas das profecias de Daniel, tá? Está faltando uma semana para se cumprir, é uma profecia que ainda vai ser cumprida, a última semana das 70 semanas de Daniel, tá? Então, a tribulação, ela é dividida em 3 anos e meio iniciais, onde tem alguns eventos acontecendo aqui, e tem 3 anos e meio finais, que é chamada a grande tribulação. Então, 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, tá? Esse é a grande parte do livro de Apocalipse, falando desse tempo daqui da tribulação, como nós temos observado, né? Hoje nós estamos no capítulo 18 e ainda vai estar falando desse tempo da tribulação, ok? Depois a gente vai tentar se localizar. Então, a tribulação, ela dura 7 anos, a tribulação, ela tem basicamente 2 propósitos, eu vejo que ela tem 2 propósitos. O primeiro propósito é os juízos de Deus sobre o mundo, né? Quando Deus realmente vai julgar esse mundo por tudo que o mundo tem feito para o próprio mundo, para a própria criação, né? Vai ser nesse momento aqui que vai haver o juízo de Deus. O juízo de Deus na tribulação são basicamente 3 séries de 7, tá? Então, seriam 21 juízos, né? Então, seriam os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Os 7 selos, capítulo 6, as 7 trombetas, capítulo 8 e capítulo 9, e as 7 taças é o capítulo 16, tá? Então, veja que entre esses capítulos aqui, tem os chamados capítulos de intervalo, ou capítulos de explicação, para a gente poder entender. Por exemplo, entre o capítulo 6 e 7,
e 8 tem o capítulo 7. Então, o capítulo 7 é um capítulo que explica algo da tribulação, tá? Aí, olha, o capítulo 8 e 9 são as trombetas, e as taças só vão aparecer no capítulo 16. Todos os capítulos aqui nesse intervalo, com exceção do capítulo 15, mas o capítulo 10, 11, 12, 13, 14, são capítulos de explicação, que vão explicar alguma coisa dentro da tribulação, tá? Então, você tem que sempre lembrar disso, né? Quando você for estudar um capítulo de Apocalipse, ou você ouvir uma pregação em algum capítulo, então você já, mentalmente, já lembra, né? Ah, esse capítulo está falando dos eventos da tribulação, ou é um capítulo de explicação? Então, isso já vai ajudar muito na interpretação nossa, tá? Então, esse seria o primeiro propósito da tribulação. São os juízos de Deus sobre esse mundo, tá? Outro propósito é os juízos de Deus sobre a própria nação de Israel, tá? A própria nação de Israel. Porque, veja bem, nós que somos dispensacionalistas, tá? Nós cremos que Deus ainda vai tratar com a nação de Israel. Deus não rejeitou a nação de Israel, tá? Hoje é a igreja, a bola da vez é a igreja, mas Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, tá? Esses são os dispensacionalistas. Os aliancistas, eles não creem assim, né? Como nós temos falado. Para os aliancistas, Israel não existe mais como nação, como povo de Deus. Para os aliancistas, Israel rejeitou o seu Messias, já era. Agora é só a igreja, tá? Então, isso influencia muito na nossa interpretação, ok? Então, a tribulação é para purificar os judeus, porque os judeus, até o tempo aqui, ainda vão ser enganados pelo seu Messias, eles não aceitam Jesus como Messias, até hoje, eles só vão se tocar que Jesus, que eles rejeitaram lá no passado, quando o anticristo se manifestar como anticristo aqui no meio da tribulação. É nesse momento que vai cair a ficha para os judeus, mas vai ser tarde demais e eles vão sofrer perseguição. Então, isso é para purificar também a nação de Israel, porque a nação de Israel vai entrar no milênio, tá? Vai entrar no milênio, ok? Aqui acontecem as bodas do Cordeiro, aquela festa de casamento no céu. Então, enquanto a tribulação está rolando de 7 anos na terra, no céu a igreja está lá na festa de casamento com o seu noivo, que é Cristo, né? Aqui acontecendo, tá? Então, a tribulação, depois dos 7 anos da tribulação, Jesus ele volta com os santos, tá? Ele já volta com os santos, ou seja, já volta à igreja, a igreja não mais como noiva, mas como a esposa de Cristo, ela vai estar casada com o Senhor, né? E então acontece a chamada a segunda vinda, tá? Então veja bem que para nós dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, nós cremos na volta de Jesus em 2 etapas, ou em 2 fases, né? A primeira no arrebatamento secreto, porque aqui ninguém vai ver, não há barulho, não é nada, tá? E depois de 7 anos do início da tribulação, a chamada segunda vinda em poder e glória. Aqui sim vai ter muito barulho, Jesus volta com a igreja, volta com os anjos para a batalha do Armagedon, que é aquela batalha que vai acontecer no final da tribulação. Nesse momento, Jesus vai vencer as nações que estão aqui reunidas no Armagedon para destruir Israel, né? Mas Jesus vem defender, então, o seu povo e claro, eles são derrotados, né? O anticristo e o falso profeta, eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo. O Satanás ele vai ser preso por 1000 anos, porque ainda tem coisa para tratar com ele, né? Por 1000 anos ele vai ser preso, e vai haver o julgamento das nações aqui também, tá?
Cremos aqui também que, nesse momento, haverá pelo menos mais duas ressurreições, a ressurreição dos santos da tribulação e provavelmente a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, né? Porque lembre que os santos do Antigo Testamento, Davi, Moisés, Abraão, eles não esperam arrebatamento, eles não fazem parte da igreja, eles são santos do Antigo Testamento. Então, o que os santos do Antigo Testamento esperam é o milênio, é esse período de 1000 anos onde Jesus vai estar reinando, literalmente, tá? Lá em Jerusalém, sendo o Senhor do mundo, né? Então vai ser um tempo de justiça, de paz, de prosperidade, onde os judeus vão reinar com Cristo, né? Nós vamos reinar com Ele também, tá? Então, quando nós falamos do milênio, milênio também é algo que distingue aí os grupos, né? Tem alguns grupos que não creem nesse milênio literal, são os amilenistas. Então, eles não creem no milênio literal, para eles não vai haver um milênio de 1000 anos, mas é algo simbólico. Então, quando eles leem Apocalipse 20, eles interpretam de maneira simbólica. Nós não, né? Nós interpretamos que são 1000 anos literais, por isso somos pré-milenistas, tá? Por que pré-milenistas? Porque a volta de Jesus se dá antes do milênio. Então, vai haver esse período de 1000 anos, de paz, prosperidade, Satanás vai estar preso aqui, né? Mas no final do milênio, Satanás vai ser solto, tá? E ele vai arrastar uma grande multidão do milênio para a última batalha, a rebelião final, e claro, vão ser derrotados, Satanás é lançado para dentro do lago de fogo, né? Aqui também acontece a ressurreição de todos os ímpios, é aqui que os ímpios vão ressuscitar. Então, se um ímpio morre hoje, na época da igreja, ele vai passar por tudo isso aqui no inferno, em tormento, não dormindo, não esquecido, mas lembrando de toda a sua vida, de toda a oportunidade que ele perdeu, né? Tudo isso aqui até ser ressuscitado aqui, no chamado o grande trono branco, onde ele vai ser julgado e condenado e lançado para o lago de fogo eternamente, tá? E aí então vem o novo céu, a nova terra, nós vamos falar sobre isso, a nova Jerusalém, a nossa habitação, que é a eternidade, capítulo 21 e capítulo 22, tá? Então, essa é a maneira que nós interpretamos as profecias e o livro de Apocalipse, a nossa escatologia, tá? E aí a gente vai tentando encaixar aí os eventos dentro dessa visão aí, tá bom? Bem, hoje é o capítulo 18. O capítulo 18, como eu falei, é um capítulo ainda de explicação. É um capítulo que está explicando algo aqui da tribulação. Então, o capítulo 18, junto com o capítulo 17, eles explicam um aspecto da tribulação, né? Por exemplo, a última aula que nós tivemos, o capítulo 17, você lembra da meretriz que estava montada na besta, né? Então, a mulher lá, né, a Babilônia, a mãe das meretrizes, né? Então, nós entendemos, né, nossa interpretação é que aquela mulher é o sistema religioso na tribulação, né? Porque, pelo menos aqui nessa primeira parte, né? Porque na metade da tribulação, o anticristo vai acabar com aquele sistema religioso, né? E vai se colocar como Deus ali e tudo mais, tá? Mas é o sistema religioso, porque o anticristo vai unir todas as religiões numa só, quando iniciar esse tempo da tribulação. E a grande ajuda dele vai ser o falso profeta, né? Que vai levar o povo aí. Então, capítulo 17. Hoje, o capítulo 18, ele vai falar um pouco de como vai ser a economia, tá? É o sistema econômico do anticristo. Como é que vai ser a questão da economia, até um pouco da questão da política, aqui nesse tempo da tribulação, né?
Porque o anticristo, para ele conquistar o mundo nesse tempo aqui, ele tem que ter uma só religião, porque religião é que divide as pessoas, né? E a questão da economia também, né? Então, hoje, na nossa época, tem coisas acontecendo, mas veja, não é profecia, não é sinal, não é nada. São eventos que estão caminhando para isso aqui, né? Quando você fala de globalização, quando você fala de uma só moeda, quando você fala de blocos econômicos se formando, quer dizer, tudo isso é para que quando chegar o anticristo, chegar nesse tempo aqui, a coisa já esteja mastigada para ele aí, né? Então, é essa maneira que a gente tem que pensar. A outra questão sobre o capítulo 18 também, nem todo mundo concorda, mas eu não consigo interpretar de outra maneira. Todos concordam que está falando da economia, o próprio texto vai falar isso, tá? Mas é a questão de que a Babilônia, que vai falar aqui, seria uma cidade, tá? Então, alguns não concordam que seria uma cidade, tá? Mas outros veem. Eu particularmente penso, e até olhando pelo texto que a gente vai ver, que a Babilônia aqui, que vai falar no capítulo 18, além de ser a economia, também seria a sede do anticristo. Porque, veja bem, o anticristo ele vai precisar de um lugar, né? Ele vai precisar de um lugar físico para ele montar a sua sede, para ele ter o controle do mundo, né? Ali, não sei como é que vai ser, computadores, satélite, a própria questão do 666, ele precisa ter um lugar, ter uma base, né? Então, eu creio que esse lugar não é Jerusalém, claro que não é Jerusalém, mas seria um lugar ali próximo. E quando fala de Babilônia, né? Você sabe aonde ficava a Babilônia antiga? A Babilônia mesmo, de Nabucodonosor. A Babilônia, ela... Né? Oi? Era na Turquia? Não. Turquia era as 7 igrejas. Ah, tá. A Babilônia, a localização... A gente sabe que a Babilônia ela ficava entre os 2 rios lá, né? O Tigre e o Eufrates, tá? E aquela região é chamada Mesopotâmia. A Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, esse termo significa entre rios, né? Então, a Babilônia ficava ali. Você lembra que o Abraão, quando foi chamado, ele era ali daquela região, né? Ur dos Caldeus, né? Caldeus significa os babilônios também, né? Então, era ali, né? Então, hoje, mais ou menos ali, se você olha no mapa, hoje seria ali por aquela região do Iraque, tá? Seria ali mais ou menos essa localização da Babilônia, né? Então, assim, a minha interpretação que eu tenho é que o anticristo, ao iniciar a tribulação, ele vai montar a sua sede ali para a banda do Iraque, ali por perto, onde seria a região ali da Babilônia, tá? E ali vai ser o quartel-general dele. É assim que eu vejo, que eu interpreto, tá? Isso aqui. Deu para entender? Uhum. Então, o capítulo 18 vai falar tanto da economia, tá? A gente vai ver aqui, pessoal vão ficar milionário nesse tempo aqui, os ímpios, né, claro, e a questão da própria sede do anticristo, tá bom? Bem, então vamos entrar aqui no capítulo 18, e aí você vê se faz sentido aí essa minha interpretação aí desse capítulo aí, tá bom? Vamos lá, vamos entrar no capítulo 18 aí. Então, capítulo 18 de Apocalipse, primeiro versículo, diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória, tá? Então, mais uma vez, João, ele descreve a figura do anjo, né, de anjos,
Então, o anjo trabalha muito em Apocalipse, né? Então, depois destas coisas, com certeza depois do capítulo lá 17, né? Quando ele descreveu a questão da religião. Então, ele fala que ele vê esse anjo, e anjo descendo do céu é anjo santo, né? Como dizia o seu Bill, anjo descendo do céu é anjo santo, e anjo caindo do céu como estrela é demônio, como nós vimos lá no capítulo 9, né? Lá era um demônio, tá? E até porque outro anjo é um outro do mesmo tipo, né? A palavra no grego aqui, se não me engano, a palavra halos é a palavra que é outro do mesmo tipo, né? Quer dizer, ele está falando que assim como aqueles outros anjos que ele falou que eram anjos santos, esse aqui também é um anjo santo, tá? Não é um demônio, mas é um anjo santo. E fala que ele tinha uma grande autoridade, ok? Grande autoridade, e diz que a terra se iluminou da sua glória. Então, era um anjo magnífico, né? Ele está vendo aqui nesse momento. Agora, o que tem a ver esse anjo? O que ele vai fazer esse anjo aqui? Esse anjo, ele vai fazer um anúncio, tá? Ele vai anunciar algo, ok? Que é exatamente a queda da grande Babilônia. Versículo 2 diz, então exclamou, quer dizer, esse anjo, né, com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, tá? E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo, e de todo gênero de ave imunda e detestável. Ok? Então, esse anjo, ele vem anunciar a queda da grande Babilônia. Tá? A queda da grande Babilônia. E se a minha interpretação estiver correta aqui no capítulo 18, o que ele está falando? Está falando que caiu o sistema econômico do anticristo, né? Não só o sistema, como a própria sede do anticristo. Então, se você para pensar, isso aqui é finalzinho da tribulação, tá? É final da tribulação. É quando realmente cai, começa a cair todo o sistema, todo aquilo que o anticristo montou ali na tribulação, tá? Então, eu estou colocando imagem aqui de cidade, porque eu tenho essa interpretação, né? Então, imagina que no início da tribulação, o anticristo vai ter essa cidade chamada Babilônia, talvez ali pelo Iraque, algum lugar ali, né? Onde vai ser uma cidade de luxo, como a gente vai ver. Mas nesse momento aqui, ela cai, né? E fala que se torna morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imundo detestável, é realmente para dizer que a destruição dela vai ser terrível, né? Vai ser total mesmo lá. Versículo 3. Aí o anjo diz assim, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela, quer dizer, com a Babilônia, se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Olha só, a gente nunca pode perder a nossa linha de interpretação para o livro de Apocalipse, tá? A nossa linha de interpretação para o livro de Apocalipse é a interpretação futurista. Então, isso quer dizer que o que ele está falando aqui está para o futuro. Então, você não pode generalizar, tá? Você não pode generalizar. O que eu quero dizer com isso? Você não pode sair daquele tempo lá, porque é muito fácil a gente tentar pegar aqui, por exemplo, esse versículo aqui e jogar para a história, jogar para outros momentos, tá? Mas aí a gente perde a questão das coisas assim. Eu sei que alguns fazem isso, alguns têm uma outra interpretação, mas eu gosto de ficar ali preso, tá? Minha visão é futurista, então eu fico preso ali. Então, tudo que ele está falando aqui é aquele momento ali da tribulação,
tá? Então, quando ele diz que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, ele está falando que as nações, lá no tempo da tribulação, elas vão aderir a esse sistema econômico que o anticristo vai implantar, vai ser um sistema corrupto, de prostituição, mas as nações vão gostar e vão querer e vão fazer, tá? Então, por isso que ele diz, todas as nações no tempo da tribulação, né, têm se envolvido com a prostituição daquele sistema. Ou seja, vai ser um tempo que o povo vai querer fazer tudo. Você lembra lá da religião que ele vai criar, né? Por isso que ela é chamada de a meretriz, né? Quer dizer, era uma prostituta. Então, uma religião que você pode fazer de tudo lá. Pode pecar à vontade, que não tem problema, tá? Então, o anjo só está falando, né? E isso tem acontecido, aí diz, olha, com ela, quer dizer, com esse sistema, se prostituíram os reis da terra. Quer dizer, todos os governantes, os reis na época, todos eles vão seguir o anticristo e o sistema econômico e religioso dele, né? E vão se prostituir, vão se corromper, mas vão estar lá todo mundo lá, de braços dados lá, nesse sistema lá, tá? Não só eles, mas também os mercadores. Os mercadores aqui, a gente vai falar mais embaixo, esses mercadores entenda como os empresários, tá? Então, os empresários da época da tribulação. Todo mundo vai virar empresário. Se o cara não for um chefe de Estado, um rei, né, um presidente, então ele vai se tornar um empresário, porque todo empresário vai enriquecer naquele tempo com aquela economia do anticristo. Como ele falou, também os mercadores da terra, né, se enriqueceram à custa do quê? À custa da sua luxúria. Ou seja, essa sede do anticristo, ela vai ser um lugar de luxo, né? E para manter esse luxo, claro que vai precisar comprar, vai precisar consumir, né? Consumir produtos, consumir coisas que a gente vai ver aqui para frente. E quem vai vender para aquela sede, para esse sistema? São os empresários do mundo. E eles vão ficar muito ricos, né? Então, hoje, todo mundo quer vender para qual país? Todo mundo quer vender para os Estados Unidos, né? Não é verdade? Quer exportar porque tem dinheiro. Naquela época, não. Todo mundo vai querer vender para a Babilônia, a sede do anticristo lá na época da tribulação. E eles vão ficar muito ricos com isso, tá? Vou seguir a minha linha de interpretação aí. Versículo 4. Então, olha só, antes de passar para o versículo 4. Então, versículo 1, versículo 2 e versículo 3 seria um anúncio da condenação da Babilônia, tá? Seria um anúncio da condenação da sede do anticristo. Ele está falando que vai cair, né? Vai cair. Agora, o versículo 4 seria um outro anúncio, porque ele diz que ouvi outra voz do céu, não fala que é do mesmo anjo, né? Mas seria um outro anúncio. Esse é um anúncio para que o povo de Deus saia da Babilônia naquela época. E olha só, João diz assim, ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela da onde? Babilônia, sede do anticristo, né? Quem? Povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, tá? Então, aqui nós vemos um anúncio para que o povo de Deus, lá na tribulação, seriam os santos da tribulação, que por alguma razão estão lá, naquela sede, né? Para que realmente eles possam sair de lá. Então, eles têm que sair de lá, primeiro para eles não serem cúmplices do pecado daquela cidade,
daquele lugar, porque vai ser muito tentador, né? Nessa época, aqueles cristãos meia boca, né? Quando vê tudo isso, né? Toda essa prosperidade, vão ser tentados, né? A seguir, a aceitar o 666 na mão direita e na fronte, e participar de todo aquele luxo, né? Então, eu penso que vai haver isso, né? Então, aqui é um aviso para que o povo de Deus, naquela época, possa sair de lá, para não ser cúmplice e também para não participar dos seus flagelos, né? Quer dizer, dos seus juízos, porque Deus ia destruir aquele lugar como Sodoma e Gomorra, né? A gente até lembra disso, né? Então, eu acho que Sodoma e Gomorra vai ser fichinha perto desse lugar aí que o anticristo vai montar lá, tá? Então, é um anúncio para que os santos, eu sei que a gente pode pegar o princípio hoje, olha, cuidado, cristão, que está aí no meio do mundo, sai do mundo e tal, né? Pode pegar o princípio, mas o texto aqui, né, dentro da nossa visão futurista, está falando daquela época ali, tá bom? Versículo 5 diz, por quê? Então, por que eles devem sair de lá e por que aquela cidade, aquele sistema do anticristo vai ser destruído? Por quê? Porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, tá? Eu fiquei pensando numa imagem, eu me lembrei dessa imagem. Você sabe onde foi isso aqui? Onde foi essa imagem aqui? Sambódromo. Esse não foi aqui no Brasil mesmo? Foi no São Paulo, né? São Pódromo, lá de São Paulo, do Rio, né? É o nosso carnaval, né? Então, olha só, né? Eu fiquei pensando, né? Se hoje, olha só, se hoje os caras não estão nem aí, fazem uma coisa como essa, exaltando Satanás, praticamente adorando a Satanás, nem sei se tem uma foto aqui, não sei o que, né? E todo o povo aplaude e elogia. Imagina ali naquele tempo, que o negócio vai correr solto mesmo. Imagina, né? Então, pecados se acumularam, né? Naquele pouco tempo de tribulação, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, né? Quer dizer que a religião, a economia do anticristo ali, tá? Versículo 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, né? Peguei essa outra imagem, acho que foi lá também, né? Aí, o nosso carnaval, né? Também. Coisa terrível, né? Satanás arrastando Jesus, o povo aplaudindo, né? Então, imagina, né? Se hoje está assim, como não vai ser lá? Como não vai ser lá? Então, a gente pensa, eu sei, acho que quando a gente vê essas coisas, né? Aí você fala, Deus não está vendo isso? Deus não faz nada, né? Aí, zombando de Cristo, e tem coisas piores aí que você sabe, né? Deus está vendo, e Deus vai punir essas coisas lá na época da tribulação. Por isso que a tribulação são os juízos de Deus. É quando Deus vai lembrar de tudo isso aqui, né? E das coisas piores lá que eles vão fazer naquela época lá. Versículo 7. O quanto a si mesma se glorificou, está falando lá da Babilônia, né, do sistema do anticristo, da sede do anticristo, se glorificou e viveu em luxúria, tá? Eu penso que está falando daquele tempo ali da tribulação, aqueles 7 anos ali, né, vivendo em luxúria. Aí fala, dai-lhe em igual medida, quer dizer, quanto mais ela enriqueceu, mais ela vai
sofreu castigo. Igual medida o quê? Pranto, tormento e pranto, né? Porque diz consigo mesma. Então, está falando da Babilônia, do sistema econômico, religioso também, né? Então, o que, que ela diz consigo mesma? Estou sentada como rainha. Vou ter essa imagem aqui, né? Porque aquele sistema ali na tribulação, vai, assim, né? Rainha mesmo, vai comandar todas as coisas, né? Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Quer dizer, vai ser um sistema, vai ser uma coisa tão incrível ali que as pessoas, o mundo vai achar que aquilo não pode ser quebrado, não pode ser destruído, né? Finalmente vai ser um sistema político, econômico, né? Aí que o mundo tanto espera, né? Tanto quer até hoje e tenta fazer. Mas vai cair, vai quebrar sim, né? Versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Quais são eles? Morte, pranto e fome, né? Olha só, morte, porque esse sistema, essa sede, talvez o anticristo vai até prometer isso, né? Pranto, porque não vai ter mais alegria, né? Fome por quê? Porque como uma cidade tão rica, um sistema tão rico, vai passar fome, né? Mas vai passar fome, porque não vai ter nada. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, esse sistema, ele já nasce condenado, tá? E vai ter o tempo dele de glória, né? Ali nos 7 anos de tribulação, mas depois ele vai ser condenado. Por quê? Porque o Senhor Deus é poderoso e a julgou. Então, aqui a gente poderia fazer essa divisão, que seria o anúncio para que o povo de Deus saia, né? E não tenha nenhum contato com esse sistema, né? Ele vai ser julgado. Aqui o versículo 1 ao 3 é o anúncio da destruição, aqui seria o anúncio da separação, né? Do povo de Deus, que o povo de Deus saia de lá, tá? A partir do versículo 9, então, a gente vê as lamentações, tá? Então, tem 3 grupos que vão lamentar a destruição do sistema econômico do anticristo na tribulação e a queda da sua sede. Então, tem 3 grupos aqui que a gente vai identificar que vão lamentar, né? E são grupos que enriqueceram à custa desse sistema, porque, claro, o anticristo ele vai ter que ter os seus aliados, né? E, claro, vai ter que pagar, né? Então, esses 3 grupos vão enriquecer aqui. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o primeiro. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Então, esse aqui é o primeiro grupo. Entenda reis da terra como os governantes, né? Como os chefes de Estado, como os presidentes, né? Que existirem naquela época lá, tá? Então, eles vão lamentar. Eles vão lamentar quando eles verem todo esse sistema cair, esse sistema quebrar, né? Por quê? Porque fala que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, veja que esse primeiro grupo, que são os reis da terra, os governantes, então eles vão chorar, eles vão lamentar, porque acabou a mamata deles, né? Quando eles vê tudo isso caindo, pegando fogo, quebrando todo aquele sistema, porque aqui vai ser a sede do mundo naquela época da tribulação, eu penso, né?
E como diz lá, um só dia, da noite para o dia. Não é da noite para o dia porque já é final da tribulação, né? Tudo isso vai cair. E eles vão pensar na questão que acabou agora o bem bom para eles, né? Então eles vão lamentar. Versículo 10, falando deles ainda, diz que, e conservando-se de longe, claro que eles não são besta nem nada, né? Vão ver o negócio pegando fogo lá, caindo, quebrando, mas eles vão ficar de longe, né? Pelo medo do seu tormento, dizendo, ai, ai, tu grande cidade, olha só, grande cidade, né? Quem? A Babilônia. Tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, esses reis, esses governantes, eles vão se lamentar, né? E vão saber, em uma só hora, da noite para o dia, chegou o teu julgamento. E eles vão ficar de longe, de longe. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Então, esses mercadores aqui seriam o segundo grupo que vai se lamentar. Primeiro são os reis da terra, agora os mercadores da terra. Quem são os mercadores da terra? São os empresários daquela época que vão enriquecer à custa daquele sistema. Então, eles vão chorar e prantear também, né? Os empresários que vão vender as coisas para a Babilônia, para a sede do anticristo, né? Porque já ninguém compra a sua mercadoria, olha só, né? Então, imagine. Então, esses empresários, eles vão lamentar, porque, e agora? Para quem eles vão vender? Porque parece não, é certo, né? E o comércio vai ser intenso ali, né? Para sustentar toda aquela luxúria ali do sistema do anticristo, né? E esses empresários, eles vão enriquecer rapidinho, da noite para o dia, né? Mas da noite para o dia também vai acabar a coisa lá. Então eles estão lamentando porque ninguém compra mais a sua mercadoria. E é interessante que os próximos versículos vai dizer o que eles vendiam. O que esses empresários vendiam ou vão vender, porque é futuro, né? Para o sistema. Aí ele dá uma relação, olha só, ele fala lá, mercadoria de ouro, quer dizer, quem trabalha com ouro vai vender muito ouro para lá, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda e de escarlata. Ponto e vírgula aqui, tá? Então, isso aqui tudo faz parte de um grupo, né? De produtos que eles vão vender, ouro, pedras preciosas, né? Porque vai ser muito luxo lá naquela cidade, naquela sede, e para sustentar aquele sistema lá, tá? O que mais? E toda espécie de madeira odorífera, né? Quer dizer, madeira ali para construir as coisas ali naquele lugar, naquela sede, né? O que mais? Todo gênero de objeto de marfim, você sabe? Até peguei marfim, né? Você sabe como isso é caro hoje, né? É a questão como é que fala? É o dente do elefante, né? Isso? O pessoal tira, contrabandia, a questão do marfim, né? Então, imagina, o pessoal vão poder matar elefante, contrabandear e levar lá para a cidade, para vender, né? O que mais? Toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima. Quer dizer, quem trabalhar com isso, com móveis de luxo, vai vendê-la para a Babilônia, né? De bronze, de ferro e de mármore. Então, esses produtos aqui. Tem mais ainda, né? E o pessoal que trabalha com alimentação também, né? Porque a sede vai precisar, né? Precisar tanto dessas coisas materiais de luxo, mas de comida também, né? Então, olha lá, canela de cheiro, né? Especiarias, incenso, vou vender isso para lá, unguento,
bálsamo, né? Vinho e azeite. Botei uma imagem aqui, né? O pessoal lá que tiver vender esses produtos, né? O que mais? Gado e ovelha, você tem que... eu pulei aqui, né? Flor de farinha e trigo, né? Fazer os pão lá, os bolos, as comidas lá, né? Gado e ovelha para comer. Cavalo, vamos vender cavalo, né? Carro, olha aí, pessoal que trabalha com carro, vai enriquecer, vender, vai ser um luxo, né? Mas aí tem uma coisa estranha aqui no final desse versículo, né? Para você ver o quanto isso vai ser diabólico, porque diz lá, de escravos e até almas humanas. Quer dizer, pessoas vai voltar, parece que a escravidão, né? Porque para sustentar aquele sistema, aquela cidade, fazer girar as coisas lá, vai precisar de pessoas para trabalhar, né? E o pessoal vão vender os escravos, né? E até almas humanas. Almas humanas aqui, eu fiquei pensando e olhando, né? E isso aqui está falando de coisas espirituais também, né? Não é isso que acontece hoje aí nessas religiões, né? Macumba, Umbanda, né? O pessoal não faz esses trabalhos também, né? Então a Babilônia vai contratar também macumbeiros, fazer aí os seus trabalhos, né? E as pessoas vão enriquecer vendendo esse tipo de coisa. Tanto escravos como até almas humanas. Então veja que vai se vender de tudo lá para a Babilônia. Esses comerciantes, né, ou esses mercadores, esses empresários. E aí no momento que tudo isso acabar, aí eles estão lascados, né? E o versículo 14 ainda fala da questão de comida também, né? Fruto sazonado. O que é fruto sazonado? Não sabe aí? Fruta da época. Isso que eu estava pensando. É perguntar para o Luiz, que é especialista em fruta, né? Fruta da época, né? Aí, né? Então eles vão vender essas frutas da época. Então imagina, o pessoal do açaí aqui do Pará, né? Vai vender, exportar açaí lá para a Babilônia nessa época, né? Fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, né? Se apartou de ti, não vai ter mais nada disso, né? E para ti, que está falando da Babilônia, se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais, e nunca jamais serão achados. Quer dizer, vai ser uma destruição completa daquele sistema lá, tá? Tanto ela como os que estão vendendo para ela, né? Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, vão fazer o quê? Conservar-se-ão de longe, assim como os reis ficaram de longe olhando, né? Os governadores, os governantes, os mercadores também vão ficar de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Então veja que o juízo de Deus sobre esse sistema do anticristo vai ser uma coisa tão assim que eles não vão ter nem como ajudar, né? Vão ter nem como fazer alguma coisa para recuperar, né? Vai ser uma destruição mesmo por completa, né? E a única coisa que eles podem fazer é ficar de longe e lamentando e chorando. Aí fala mais, dizendo, ai da grande cidade, esse daquele os empresários, né? A grande cidade, eu vou ter uma imagem aqui, talvez Babilônia vai ser como uma cidade dessa no início, né? Luxuosa e tudo mais. Então imagina, uma cidade luxuosa dessa, o quanto de coisas que tem que ser consumidas e vendidas e negociadas para manter um luxo desse, né?
Então, ai, ai da grande cidade, olha, cidade de novo, que estava vestido de linho finíssimo, do luxo daquela cidade antes, né, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, né? Então, antes ela era assim, né, rica, né, como essa menina cheia de joias aqui, né, mas depois assim destruída. Então, os empresários estão lamentando, ai, ai da grande cidade, né? Versículo 17. Porque em uma só hora, isso aqui ainda é os empresários falando, em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Então, aqui é o ponto que fala dos empresários. Então, o primeiro grupo são os reis, que vão chorar e lamentar, e vão ficar de longe, né? E vão reconhecer, como os reis falaram, né? Da noite para o dia, tudo aquilo caiu, né? A mesma coisa os empresários aqui também vão falar. Em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, tudo foi queimado, vai ser queimado, consumido pelo fogo, destruído, tá? E o terceiro grupo que vai lamentar são os pilotos. Quem são esses pilotos? São aqueles que vão transportar as mercadorias para a Babilônia, para a sede do anticristo. Esses vão lamentar também, né? Porque não vai ter mais serviço para eles, né? Vamos lá ver, olha. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe, né? Conservaram-se de longe, e eles vão lamentar. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, que está falando dos pilotos, né? Gritavam, que cidade se compara à grande cidade, né? Porque esses aqui são aqueles que vão transportar as mercadorias pelo mar, né? E vão ficar ricos também. E eles vão ver a destruição. E eles vão lamentar a destruição da cidade lá, né? No versículo 19. Lançaram pó sobre a cabeça, está falando dos pilotos do mar, né? E chorando e pranteando gritavam, ai, ai da grande cidade de novo, né? Na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Quer dizer, esses aqui são aqueles que têm navio, né? Porque o fluxo de coisas que vão ser transportadas para lá vai ser grande, né? E aí quem for dono de navio, dono de frota, dono de barco, ele até falou lá que navega livremente. Esse aqui é aquele que tem o barco, né? Então ele vai enriquecer, né? Transportando. E eles vão lamentar e vão reconhecer, né? De novo, a mesma coisa que os outros falaram, né? Porque em uma só hora foi devastada. Então, os três grupos falaram, da noite para o dia, tudo aquilo caiu, tudo aquilo foi destruído. Versículo 20. O versículo 20 já é uma outra questão aqui, mas só para você saber aqui, né? Que a partir do versículo 9, está falando dos três grupos que vão lamentar a destruição da cidade, né? Que são os reis, depois são os mercadores, os empresários, e depois os pilotos, né? O pessoal do navio aí que transporta vão lamentar. Então, enquanto esses grupos estão lamentando a queda da Babilônia, tem um grupo que vai estar exultando, celebrando, né? Que são exatamente aqueles que estão no céu, vendo tudo aquilo, no caso nós, né? E aqueles que estiverem lá, porque fala assim, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos,
apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa, né? Então, enquanto o povo está lamentando na terra, aqueles que foram mortos pelo sistema do anticristo, né? E estão já lá no céu com o Senhor, eles vão exultar, né? Vendo tudo aquilo que vai estar acontecendo lá. O julgamento de Deus sobre tudo aquilo lá, né? Então, imagina, esses aqui que morreram, né? Por causa da Babilônia, por causa da sede, por causa do sistema, né? Chegam no céu e nesse momento ele vem a destruição, né? Então, é isso que está falando aqui. Versículo 21. O versículo 21, então, até o final, como é que eu posso dizer? É um reforço que o anjo vai fazer, né? É uma dramatização que esse anjo, que fala que é um outro anjo, né? Provavelmente não é o primeiro anjo lá do início do capítulo, mas é um outro anjo, que ele vem e faz uma dramatização, uma peça, né? Para João, para que ele não tenha dúvida de que a destruição da Babilônia vai ser terrível, né? Então, o versículo 21 diz, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, de novo, e nunca jamais será achada. Então, esse anjo faz essa dramatização, ele pega essa pedra e diz que era como uma grande pedra de moinho. Então, você sabe, a pedra de moinho lá, pesada, né? E ele joga essa pedra com força dentro d'água. E ele diz, olha, João, é assim que vai ser a destruição dessa cidade. Com toda essa fúria, né? Porque Deus vai fazer isso dessa maneira. E quando ela for destruída, nunca mais ela vai ser achada. Versículo 22. Ele diz, e voz de arpistas e de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Quer dizer, isso tinha lá na época, né? Então, você imagina quando a cidade estava bem, né? Tinha essa questão da música e tudo mais, né? É incrível como vai ser, né? E fala, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. Quer dizer, não vai ter gente trabalhando, esculpindo e fazendo as coisas lá. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Quer dizer, trabalho, fazendo comida, produzindo lá, né? Então está falando que a destruição vai ser total mesmo. Versículo 23, também jamais em ti brilhará a luz de candeia. A cidade vai ficar na mais completa escuridão. Nem voz de noivo, nem de noiva jamais se ouvirá, pois os teus mercadores, empresários, foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, todas as nações, né, vão ser enganadas por essa Babilônia ali na época, né? E o último versículo, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Quer dizer, como Lela vai ser a sede do anticristo, é de lá que vai partir a ordem, né, de exterminar os santos, os profetas, que vão estar ali pela tribulação, né? Fora os que vão ser mortos nela mesmo, né, levados para lá, campo de concentração. Então, por fora vai ter todo esse luxo, né,
mas lá nos bastidores vai estar acontecendo essas atrocidades com os santos da tribulação, os profetas, tá? Ali no tempo da tribulação. Ok? Então, esse foi o capítulo 18, né? Que mostra um pouco da economia, de como aquilo vai ser uma coisa magnífica no início, né? Mas que vai ser destruída completamente por Deus ali, e eles vão lamentar a destruição desse sistema, de todo esse bem bom aí, né? E as pessoas, e os não eleitos, né? Vão desfrutar ali na tribulação. Alguma pergunta, algum comentário sobre esse capítulo? Deu para entender? Deu para seguir? Faz sentido aí essa linha de interpretação? Sim, com certeza. Bom, não, pode falar. Mas eu ia falar que deu para entender, sim, foi bem claro a explicação. Que bom. Capítulo, apesar do capítulo ser um capítulo bem extenso, né? Mas dá para a gente seguir bem legal essas divisões e entender aí, né? Eu ia falar uma coisa sobre isso, deixa eu ver. Bem, se, como a gente tem falado, isso aqui vai acontecer no final da tribulação, aí, né? Então, olha só, o que eu imagino que o anticristo vai fazer? Você lembra que o que tem no final da tribulação? Não é o Armagedon? Sim. Quando os reis da terra vão se reunir lá naquele lugar, né, no Vale de Megido. Então, para acabar com o povo de Deus, eu imagino que o anticristo ele vai fazer isso. Ele vai dizer, olha aí, olha, dei tudo para vocês, tinha esse lugar bonito, todo mundo estava rico, né? Todo mundo estava se dando bem, e de repente Deus acaba com tudo. É esse Deus que vocês querem? Eu imagino o anticristo falando através daqueles 3 espíritos semelhante a Ram, lembra? Que eles vão convencer o mundo por Armagedon, né? Então, esse Deus que vocês querem, a gente tem que acabar, né? Então, como não dá para a gente pegar Deus, porque ele está lá no céu, vamos pegar o povo dele que está aqui, esse restinho de judeus que estão lá naquela Israel, né? E aí eles vão lá para o Armagedon. E o povo vai, porque o povo vai estar chateado. Os reis vão estar chateados porque acabou a questão deles, os empresários porque perderam o dinheiro, né? O pessoal do navio porque não tem mais serviço. Então eles vão, né? Eles vão. Então dá para a gente, seguindo assim pela lógica, o raciocínio da questão do porquê que Satanás ele consegue arrastar as nações para o Armagedon para lutar contra o povo de Deus, que seriam os judeus, não a igreja, seriam os judeus ali, né, como vingança contra Deus, tá bom? Pelo menos eu vejo assim. Tá certo, meus irmãos? Então, este foi o capítulo 18, tá? Vamos parar aqui. Aí, olha só, o capítulo 19, que nós vamos estudar na próxima aula, ele volta de novo para a história. Porque o que é o capítulo 19? É o capítulo da volta de Jesus, a segunda vinda em poder e glória. Então, é o final da tribulação, ok? Então, o capítulo 18 é o último capítulo que vai explicar algo da tribulação, porque agora, a partir do 19, já não vai falar mais do tempo da tribulação, mas vai falar da volta de Jesus no final da tribulação, tá? Só para você seguir aí a linha, tá bom? Então, vamos parar aqui. Na próxima aula, a gente estuda o capítulo 19.